mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Desocupa tuas mãos e exalta o Rei dos Reis. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória também ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, ela é um alimento para a nossa alma. Hoje, o terceiro dia desta campanha, encheios do Espírito Santo. A palavra qual nós acabamos de ler, Jesus Cristo, aleluia, falando esta palavra para os discípulos, que recebereis a virtude do Espírito Santo. Irmãos, que maravilha, quando o crente ele está cheio do Espírito Santo. Só pode falar quem tem experiência, quem recebe essa presença. Porque aquele que ainda não recebeu, ele fica com muitas coisas na cabeça. Por quê? Porque quando eu era novo convertido, eu ficava pensando que ser cheio do Espírito Santo era somente sentir a presença dele, de sentir aquele arrepio, aquela alegria maravilhosa de Deus. Mas não é somente isso não. Ser cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo é diferente. Porque eu imitava línguas estranhas. Olha para você ver como que é muita coisa. O diabo luta para a pessoa não receber. Eu imitava línguas estranhas, que é fácil imitar, então eu imitava. Mas certa vez estava numa vigília. Aí esta vigília tirou minha dúvida, porque os irmãos estavam dando lugar, e aí uns ficavam olhando, prestando atenção, viu que também todo mundo estava dando lugar, mas chegou o momento, o Espírito Santo de Deus revelou para ele, tem pessoas que não é batizado, mas está imitando. Aí ele perguntou, quem é batizado? Eu levantei a mão, aí ele fez uma explicação, que é batismo, e aí ele falou assim, eu vou perguntar, quem é batizado? Aí eu não levantei a mão, eu fiquei com uma vergonha. Aí eu cheguei em casa, certa noite, e comecei a buscar Deus. Eu falei, não, eu tenho que fazer a diferença, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado. Numa madrugada eu estava clamando a Deus, eu estava no meu quarto ali fechado e comecei a buscar o batismo do Espírito Santo. Quando eu estava buscando o batismo do Espírito Santo ali sozinho no quarto fechado, pastor Alex, de repente eu senti a presença de um homem chegando perto, na onde que eu estava orando, estava querendo dar medo, estava querendo deixar assim, para parar a oração, o medo, mas eu não deixei o medo vencer. Eu falei assim, não, eu quero receber o batismo. Aleluia. E hoje eu vou receber. Quando eu falei, batiza Senhor, batiza Senhor, batiza, 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 aí de repente eu vi aqui, senti que aquele homem estava chegando mais próximo, estava tão próximo que eu não queria saber do medo, eu queria receber. Aí a presença daquele homem se transformou em um vento, que eu escutei perante a Deus, ele se transformou como um vento, entrou dentro do meu coração. Aí comecei a falar em línguas estranhas, esta presença poderosa do Espírito Santo, no quarto ficou pequeno ali, porque eu estava sentindo a graça e o batismo do Espírito Santo. Depois eu fui ver a diferença do que é batizado, do que sentir a presença. Sentir a presença é uma coisa, ser batizado é outra. E quando Jesus fala, receberei a virtude do Espírito Santo, significa que Ele quer te batizar, selar com o Espírito Santo, porque tem pessoas que se acomodam, mas aquele que insiste para receber, você não fica da mesma coisa não, porque o Espírito Santo, Ele faz uma fusão dentro do teu coração, dentro de você, que Ele vai mudar o teu pensamento, Ele vai mudar o seu sentimento, porque você não vai fazer o que você quer. Quem é batizado com o Espírito Santo, ele não faz o que ele quer, porque ele quer pregar num lugar. Olha, eu vou pregar nesta passagem. Quando sobe para o altar, o Espírito Santo, Deus fala assim, você vai pregar em outra passagem. Mas Senhor, eu fiquei uma semana estudando.
Aí quando chega, tem uma vez que eu já trouxe tudo assim, tudo certinho. Eu falei assim, hoje eu vou trazer essa mensagem. Aí de repente eu falei para Deus, Senhor, eu vou ministrar esta palavra. O Senhor falou, não, abre a Bíblia que eu vou te mostrar. Quando eu fui esfolheando, eu vi uma luz na mensagem. Aí Deus falou, é aqui que você vai pregar. Alabasturo me clama, porque você não faz a tua vontade, você faz a vontade daquele que te enviou. Quem é cheio do Espírito Santo, como disse Jesus, ele não sabe para onde vai, como o vento assopra para um lado e para outro e não sabe para onde vai. Assim aqueles que é guiado pelo Espírito, aquele que é cheio do Espírito Santo, como Moisés, você vê como que Deus usou a vida de Moisés, o homem cheio da unção de Deus, que ali quando Deus falou com ele face a face, e Deus jogando por terra os seus inimigos, a unção poderosa que estava na vida de Moisés, que Deus tirou uma porção para distribuir para 70 homens, que estava ali separado por Deus. Também Elias, homem cheio da unção de Deus, que tanto que pedia fogo de Deus, aleluia, glórias a Deus, que Deus levou ele na carruagem de fogo para o céu. Enoque andava com Deus, cheio da unção de Deus, que Deus tomou para si Enoque. Você pode ver também ali Sansão com uma queixada fresca de uma jumenta. Ele matou 1000 homens, não foi ele, mas sim foi a unção de Deus. Davi, que era pequeno, como que ele ia vencer o urso e também o leão? Mas ele venceu pelo poder do Espírito Santo. Ele também venceu o gigante Golias. Foi a pedra que matou ele? Não, foi a unção do Espírito Santo. Porque aquele que tem a unção do Espírito Santo, até mesmo, aleluia, a água se transforma, aleluia, glórias a Deus, numa arma violenta contra o inferno. A sua fé faz mover montanha. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vence Satanás e os teus anjos. Labrastura de clama, quem é cheio do Espírito Santo, ele vai ter nojo do pecado. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vai ter nojo da cobiça. Quem é cheio do Espírito Santo, não vai dar espaço para adultério. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vai ter sede de Deus. Quem tem sede de Deus, ele é amigo de Deus. Quem tem sede de Deus, ele não quer ficar nesta terra, ele olha para o céu, porque o alvo dele é Cristo. O alvo dele é Cristo, o alvo dele é Cristo, o alvo dele é Cristo. Terra lá, pastor, ele cai. O alvo de quem está cheio do Espírito Santo é Cristo. O alvo dele é o céu, é Jesus. Mas o alvo daquele que está na carne é o inferno. Quem está na carne, ele quer agir com as mãos, ele quer ficar olhando para a mulher dos outros, ele quer ficar sentindo ali alegria nos prazeres da carne. Mas quem está cheio do Espírito Santo, lá pastor me clama, ele vai dizer como o apóstolo Paulo, aleluia, glórias a Deus, eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Cheio do Espírito Santo faz a diferença. Cheio do Espírito Santo faz a diferença. Você pode ver quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. E nesta noite, o Senhor ele quer te encher do Espírito Santo. O Senhor ele quer te renovar suas forças. O Senhor ele quer te levantar. Aleluia, quem é cheio do Espírito Santo, você pode ver que Saulo, ele como perseguia o povo de Deus, mas quando ele estava no caminho de Damasco para perseguir os homens de Deus, ele teve um encontro com Jesus no caminho. Quando ele teve um encontro no caminho de Damasco com Jesus, ele saiu daquela hora, daquele momento, daquele lugar, e ele foi cheio. Quando Deus falou para ele, aleluia, para Ananias ir até contra Saulo,
e ali ele vai operar maravilha. E quando chegou ali, Saulo foi liberto dali daquelas escamas que estavam nas suas vistas, e de repente o Senhor abriu a sua visão, e ele levantou ali violento contra o inferno. Porque tem pessoas, irmãos, que pode olhar para você e não te dá nada, mas você vai ser uma grande instrumentalidade na mão de Deus. Lá pastor me clama, porque muitos desprezam, mas na mão de Deus é uma autoridade que Deus levantou na terra. Muitos te desprezam, mas quem tem a unção de Deus tem que respeitar aquele que tem o poder nas suas mãos. O poder do Espírito Santo de Deus faz a diferença em nossa vida. Você quer ver? Aleluia, glórias a Deus. Você pode ver os discípulos, as sombras dos discípulos, quando eles passavam, operava maravilha, as sombras dos discípulos, dos apóstolos. Mas é só neles? Não, é naquele que está cheio. É naquele que está cheio. É naquele que está cheio. A sombra, onde que ele passa, Deus vai operar maravilha. Deus está arrancando enfermidade aí. Deus está arrancando caroço aí. Se você crer, vai tomando posse. Deus está repreendendo, olha, a força maligna que estava contra a tua vida, que fez você chorar, que fez você sentir tristeza. Deus está jogando por terra. Sabe por quê? Porque Deus está te regando. Deus tem promessa na tua vida. Você não vai morrer. Alabacaia, tu que me canta, alabacaia, ripa, alabacaia, receba aí agora esta unção que desce sobre a tua vida. Receba aí agora a unção de Deus que desce sobre a tua vida. Receba, receba, receba a cura. Você entrou aqui enferma, mas não vai sair daqui com enfermidade. Se você crer, toma posse. Se você crer, toma posse. Pessoas que pegaram o teu nome, levaram para fazer macumba, para tentar destruir a tua vida. Nesta